A advocacia no júri, a atuação do Ministério Público e da Defesa no júri, sempre foi uma atuação combativa, de enfrentamento, mas foi consideravelmente mais inteligente do que hoje se assiste. É verdade que em alguns espaços a gente tem percebido, principalmente da parte do Ministério Público, uma atuação mais técnica, e alguns profissionais da defesa também o fazem, primando pela técnica. Mas não é incomum nós vermos um enfrentamento com um caráter histriônico, com muita grosseria, com um embate menos de ideias e mais até de ofensas entre os representantes da acusação e defesa. Mas em outra época, e eu tive a oportunidade de acompanhar uma parte disso, a atuação no júri tinha esse caráter teatral, mas era com mais inteligência. A esperteza tomava lugar e não a grosseria. Havia um ambiente de respeito entre as pessoas, entre os atores no tribunal do júri, embora nem sempre houvesse o respeito com a verdade, o que é uma situação consideravelmente distinta. Aos meus 23, 24 anos de idade, eu participei de um júri, integrando a banca da defesa, e a defesa, na verdade, tinha como patrono um advogado muito experiente, um homem que já estava para além dos 70 anos e acumulava uma carga muito grande de vivências e que ele trazia isso com uma oratória retumbante. De tal maneira que o que ele falava mais alto do que os próprios autos. E foi assim que fomos fazer uma defesa numa cidade do interior. Em cidade do interior, àquela altura, a emissora de rádio transmitia ao vivo o júri, o comércio fechava as portas, as pessoas que não conseguiam entrar no maior clube da cidade para assistir aquele, digamos, espetáculo, elas se acumulavam na rua, na praça e ficavam com o radinho de pilhas acompanhando os trabalhos. Então, na hora da defesa, eu lembro que era uma situação de homicídio e por um motivo fútil. Analisando hoje com a distância do tempo, era uma causa absolutamente indefensável. Mas o colega, esse experiente colega, esse homem de largas vivências e de retumbante oratória, quando chegou a sua vez, ele disse o seguinte, mais ou menos isso. Eu digo aos senhores jurados que com os meus cabelos brancos e nesse andar final da minha vida, eu deixo o repouso que eu deveria manter na minha residência. Viajei por horas até aqui para fazer essa defesa em pagamento de uma dívida de honra. Aí os jurados arregalaram os olhos, o advogado de fato não era conhecido na cidade. Ele disse, uma vez, há muitos anos, eu desci do trem nessa cidade praticamente sem dinheiro, sem um lugar para passar a noite. Era uma noite extremamente fria, quando um homem na estação de trem me acolheu. Levou-me para sua casa, me deu teto, me deu comida, me deu abrigo, até que eu pudesse seguir a minha viagem de destino. Eu nunca esqueci disso e prometi a ele que, se um dia eu pudesse pagar, eu o faria. E quis o destino, senhores jurados, disse ele com ênfase, que o filho desse homem estivesse neste momento neste banco de réus. Então eu aqui estou para pagamento da promessa. Aqui quem está, na verdade, é o Pai. É o Espírito do Pai que protege o filho. O filho desamparado nessa hora
em que o seu coração sofre pela fatalidade na qual se envolveu. Enfim, ele levou essa história de que estava ali realmente para atender um compromisso de honra e substituir o pai na defesa do filho. As pessoas choravam, as pessoas se envolviam, eu próprio me emocionei. E assim saiu a decisão, o réu foi absolvido. E ao final eu perguntei: doutor, eu não sabia que o senhor já tinha estado nessa cidade, eu não sabia que o senhor tinha ligação com a família do réu. Ele disse: eu nunca vi esse pessoal na minha vida. Mas ele encenou de tal forma, com tanta suavidade, com tanta delicadeza, que encantou, que emocionou e ganhou o júri pela capacidade de retórica e pela singular criatividade. Assim, então, eu digo, eram júris de outrora para o conhecimento das novas gerações, aqueles que estão a começar na advocacia, aqueles que têm um caminho longo pela frente. Mas o meu conselho hoje é que se prime pela técnica. Direito é ciência e a gente deve valorizar modernamente a ciência, atuando dentro dos limites da ética e da boa-fé.